O sentido da vida é perseguir um propósito, mas a verdade é que, se você não muda seus hábitos, a sua vida não muda. Esse canal, ele fala sobre recomeços. E no episódio passado, nós falamos sobre o propósito, que é esse norte que dá sentido à nossa vida. Mas o propósito sem ação, ele é vazio. Realmente é muito complicado, né? E a ação, ela só ganha consistência quando a gente muda a nossa rotina. E hoje, nós vamos falar sobre mudança de hábito, porque sem ela, nós continuamos presos no mesmo padrão de sempre. Bom, isso diz muita coisa, não é? E aí, pensando no propósito que eu escolhi para minha vida, eu me fiz uma pergunta. Quais hábitos eu deveria tirar da minha rotina e quais novos hábitos eu deveria incluir na rotina? Um exemplo, eu percebi que eu estava consumindo muito conteúdo de notícias de assassinato, notícias de tragédia, de guerra. Eu estava olhando bastante aqueles debates também políticos que, no fim, só gera divisão, é só um discutindo com o outro e atacando o outro. Deus me defenderá. E nada de construtivo sai daquilo ali. Então eu vi que esse tipo de conteúdo tava na hora de ser retirado da minha rotina. Nada como constatar o óbvio, né? E aí, quando a gente tira algo da rotina, outro algo tem que entrar no lugar, né? E foi quando eu decidi, então, consumir mais conteúdo sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre crescimento profissional, que é bem importante. E aí eu incluí um hábito simples na minha rotina, que é religiosamente fazer 30 minutos de leitura por dia dentro desses conteúdos novos que eu decidi consumir. E eu percebi que, na verdade, essa leitura tá me estimulando a criatividade, tá me fazendo ter mais pensamento crítico sobre as coisas. De certa forma, tá me ajudando em um crescimento, eu diria que mental e cognitivo, na verdade. Outro hábito que eu resolvi incluir na minha vida, e eu até já tinha falado no episódio do dia 3, é que eu coloquei a meditação. Fabuloso. E eu sei que é mó clichê a galera falar isso aí. Sempre é a meditação, nunca é, né? Porra, maluco, que decepção. Mas assim, eu também não era muito adepto disso aí e tal, de meditar. Mas eu percebi que, como eu não conseguia ter aquela meditação, assim, que tu fica só em silêncio, que chama até de mindfulness, eu acho que é. Eu comecei a incluir a meditação guiada, com uma voz me guiando. Inclusive, fui eu que gravei a voz do que eu queria colocar pra dentro da minha mente. E eu comecei a ouvir elas. E eu percebi que isso tá fazendo muita diferença na minha vida. Porque eu tô começando a olhar a minha vida de um outro ponto de vista. E eu tô percebendo que ele tá bem mais otimista. É legal, mas não é 100% legal. Tem um outro hábito que eu comecei a acrescentar na minha vida também, que pra algumas pessoas pode até parecer meio bobo, assim. Mas no final do dia, eu comecei a agradecer as coisas que eu tenho na vida, agradecer o meu dia por ter feito o que eu queria ter feito naquele dia, mesmo quando às vezes eu não consigo completar as tarefas que eu queria ter completado. Pra mim é meio foda-se, sabe assim? Eu sei que tem gente que faz isso em forma de oração, né? Agradece a Deus, ou a sua divindade, a Shiva, ou o seu guia, né? Porque na minha visão isso é um gesto de reconhecimento das coisas que são boas na nossa vida. Eu agradeço a minha casa, eu agradeço por eu conseguir me alimentar, por eu conseguir praticar esporte, eu agradeço pela minha esposa, né? Eu agradeço pela família que eu tenho. Ah, tá bem. Parece mesmo uma boa ideia. E eu sei que às vezes isso parece muito coisa assim de gente gratiluz, assim, sabe? Eu também tinha esse preconceito, assim, tá, vou ficar agradecendo aqui pra puxar mais coisa e tal. Mas eu vi o professor HC falando sobre isso, e quando eu vi a palestra dele, pra mim fez muito sentido os pontos que ele levantou sobre esse gesto. Então eu resolvi começar a tentar. Inclusive, eu recomendo que as pessoas leiam mais sobre isso. Não do jeito muito místico. Ai, não, por favor. Mas, assim, o que cientificamente modifica dentro da gente quando a gente começa a fazer esse gesto de gratidão, né? Um ponto que eu percebi desse gesto, assim, fundamental é que ele aumenta a minha sensação de bem-estar. Eu, que tinha um certo preconceito, né? Um certo preconceito contra essa atitude, comecei a achar legal e tô tentando e tô achando bacana aplicar isso. Um hábito que eu comecei a eliminar da minha vida, e eu tenho certeza que muitos brasileiros vão se identificar com esse hábito, é o hábito de reclamar. Nossa, eu posso dizer assim que eu era um reclamão crônico, né? É mesmo?
Mas hoje eu penso, reclamar vai melhorar alguma coisa na minha vida? Eu faço isso porque eu quero que as pessoas sintam pena de mim? E a resposta é não e não. Kikigou. Dá um tempo, Kikigou. Vai, depois. Passa. Minha gata arrebentando tudo aqui, daqui a pouco ela chuta a câmera. Então eu decidi parar. É claro que às vezes eu me pego resmungando e tal, mas eu me policio bastante. Inclusive quando alguém começa a reclamar do meu lado, eu meto um clássico assim, complicado, né? E já troco de assunto. E eu sei que, assim, pode até parecer meio insensível da minha parte. Você não é. Nem se quisesse ser. Mas não faz bem pra pessoa, não faz bem nem pra quem ela tá falando de ficar ouvindo reclamação, porque eu aposto que como você e eu, a gente não gosta de ficar ouvindo alguém que tá sempre reclamando o tempo todo da vida. E é ruim pra pessoa também ficar sempre ressoando que a vida dela tá ruim, porque as palavras, elas têm muito poder. Então a gente ficar falando que a vida tá X e Y ruim de certa forma, aquilo ali vai internalizando na nossa cabeça. Então eu sei que eu tô fazendo, na verdade, um bem pra pessoa. Você tem toda a razão. Um outro comportamento que eu incluí na minha rotina, isso também eu gasto aí uns 5 ou 10 minutos no dia, geralmente no fim do dia também, é começar a escrever os meus pensamentos. Muitas vezes quando eu tô lendo ou quando eu tô vendo algum vídeo interessante, me vem um insight e aí me dá vontade de escrever. Não que eu tenha um diário, eu sei que muita gente até recomenda que é interessante a gente ter um diário, mas eu abro um bloco de notas aqui no computador e escrevo algumas coisas assim sobre o que eu entendi, a reflexão que eu tive. E inclusive algumas dessas coisas até viram vídeos aqui do canal, né? Porque entram dentro do conteúdo que eu tô planejando pra trazer. E eu percebi algo assim bem importante que eu acho legal compartilhar e pode até parecer óbvio, mas não é óbvio. A nossa vida, ela não muda se a gente não mudar a nossa rotina, mesmo nos pequenos hábitos, porque a gente tem que mudar o modelo mental que a gente vive. E se eu continuo como eu fazia, olhando vídeo de coisas que só aterrorizam, olhando assassinato, notícia de coisa ruim, aquilo ali que ressoa no meu dia. Quando eu comecei a trocar, olhar vídeo de filosofia, olhar vídeo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento profissional, até a minha ideia na cabeça, a minha visão de mundo começou a trocar. Eu comecei a perceber que tem muito mais coisas para se conhecer interessantes do que as coisas desinteressantes que eu tava consumindo. Finalmente. E é claro, eu não sei porquê, mas o ser humano ele tem uma tendência a se sentir atraído por conteúdos assim de catástrofe, de notícia, de assassinato, de coisas ruins, de guerra. Esses conteúdos eles chamam muita atenção. Inclusive quando eu tô rodando a timeline do YouTube lá, me chama muita atenção essas coisas. Mas eu já tô com esse gatilho na cabeça. Se eu ficar consumindo isso, não vai me levar pro meu propósito, não vou ser a pessoa que eu quero ser. Então eu tenho que fazer essa força de segurar essa vontade, essa curiosidade e não ir pra esses conteúdos. Muitos já tentaram, amigo. Porque só eu saber pra onde eu quero ir, mas eu não ir em direção a isso, eu não percorrer esse caminho, é loucura, não vai acontecer. É como disse o Morfeu no Matrix. Tem uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. What is he doing? He's beginning to believe. Não basta só a gente definir um propósito, uma coisa linda e inspiradora, mas a gente não ir em direção a ele. E a gente vai em direção ao propósito mudando os pequenos hábitos que a gente tem no nosso cotidiano. Eu não acredito. E por isso fracassa. Mas aqui eu também não quero ser hipócrita. Eu sei que tem hábitos que é difícil da gente mudar. Eu mesmo, por exemplo, com esse hábito de ficar reclamando, de ser muito vitimista das coisas, eu precisei de ajuda da minha esposa. Eu falei pra ela assim, quando tu vê que eu tô começando a reclamar, quando eu tô começando a me vitimizar, tu me dá um toque, tu me fala. E eu não vou me sentir ofendido por isso. Porque eu sei que ela tá fazendo isso pra me ajudar. A gente, às vezes, precisa de aliados nessa caminhada. E eu quero que tu encontre aqui nesse canal, em mim, principalmente, um aliado pra te ajudar a mudar os teus hábitos. Caso tu queira mudar também. Porque isso é uma coisa que cada um sabe o que precisa fazer de si. Eu tô contando aqui os hábitos que eu tô querendo mudar. E se tu quiser mudar alguns hábitos, continua caminhando aqui com nós,
continua aqui formando essa nossa ordem dos agentes do destino, porque estamos todos conectados. E é importante a gente ter essa união. Mas a gente precisa ser muito vigilante. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele é programado para economizar energia. Então, quando a gente começa a ir para um caminho diferente, um caminho desconhecido, por exemplo, trocar uma rotina do nosso dia a dia, o cérebro, ele vai entender como se fosse assim: olha, esse caminho eu não conheço, tu tá gastando muita energia, não é melhor a gente ficar no que a gente já conhece? Não é melhor a gente continuar na nossa rotina que a gente já tá conhecido? Sim. Não. E aí a gente tem que fazer essa força, porque assim, o cérebro ele foi feito para nos proteger, ele foi feito para nos ajudar a sobreviver. Mas a nossa vontade, a nossa psique é que comanda. É o nosso consciente que dá as ordens. Então a gente não pode entrar nesse piloto automático. A gente tem que ser o piloto da nossa vida e dar os comandos. E é por isso que a gente tem que estar atento, principalmente nos dias difíceis, porque vai bater uma preguiça. Nossa, bate forte, eu que sei. Tem dias que eu levanto da cama, assim, já derrotado, assim. E tem um dia que eu planejei coisas gigantes pela frente. Até eu faço uma brincadeira comigo mesmo, né? Porque eu leio bastante sobre o estoicismo, eu gosto muito do Marco Aurélio. E ele fala muito sobre o dever, sobre as coisas que a gente tem que fazer, que são maiores do que os nossos desejos. E quando dá essa preguiça, eu me pergunto assim: se eu falasse isso aí pro Marco Aurélio, que eu tô com preguiça de levantar e eu quero dormir mais um pouco, o que esse mano aí ia me dizer? E eu sei lá, porra. Aí já me dá aquele estalo, eu já, opa, beleza. Não, vamos lá, tem que fazer, sabe? É tu dá aquele gás a mais, assim. Muitas vezes tu não tem nem de onde tirar esse gás aí. Às vezes tu tá chateado até com eventos do dia passado. Mas assim, uma coisa que eu percebi é que a gente tem que viver o presente. O dia passado eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer, deu tudo errado, eu perdi. Por exemplo, eu já perdi uma gravação inteira que eu fiz, eu tive que regravar episódio todo de novo. Isso pra quem trabalha, assim, pra quem faz esse trampo no YouTube, cara, tu ter feito um episódio todo, se esforçado, e tu olha lá e, tipo assim, não salvou, ou deu algum problema e apagou aquilo, e dá N problemas com máquinas, é assim. Dá um desânimo, assim, de tu gravar tudo de novo. Só que aqui eu tô querendo trazer uma coisa sincera, eu quero trazer um negócio legal, assim, pra você que tá assistindo. Eu tenho um prazer em fazer isso aqui. Então eu não vou entrar com essa mentalidade, com essa energia. Porra, tem que gravar tudo de novo, que chato. Já tinha gravado, tinha ficado super legal aquele lá. Meu, passou, é passado, ficou no passado, não tenho o que fazer. Eu vou fazer com a mesma energia que eu fiz, bom igual, colocando meu coração aqui. Então, eu acho que pra tudo na vida a gente tem que ser assim. Vai ter derrotas no passado que elas vão nos derrubar, vão dar uma rasteira assim que a gente vai cair de nuca no chão. Admito, essa doeu. Mas a gente levanta, bate a poeira e segue em frente, porque ser humano é isso. O ser humano, ele é muito bom em recomeçar, em ir de novo. Só que a gente tem que estar com a mentalidade certa, senão isso não acontece. E isso acontece quando a gente tem o propósito e quando a gente tem a vontade de mudar os nossos pequenos hábitos do dia a dia, que é por aí que começa uma mudança grande. E mudar um hábito é um treino de paciência, de persistência e de resistência. Eu tô fazendo um esforço enorme, inclusive para combater os vícios. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Como eu falei até no dia que a gente falou sobre vícios, eu parei de fumar, eu parei de beber, e isso, assim, foram por 20 anos, mais de 20, foram uns 22 anos, porque eu comecei super cedo. Então, eles voltam, e às vezes eles voltam com muita força, e são hábitos, principalmente chega na sexta-feira de noite ali, que era onde eu dava aquela desopilada, eu tomava, bebia, fumava sabe? Porra! Tudo isso? E chega naqueles dias ali, chega nesse momento, nossa, parece que o bagulho vem e me dá com os dois pés no peito, assim. Então, eu tenho que me apegar nos pequenos hábitos, que é, eu vou lá, quando vem isso, eu vou lá, pego um livro, vou ler, eu olho um vídeo de autoconhecimento, eu vou me nutrindo com aquilo ali de volta e vai passando, sabe? Vai passando.
Mas tem que ter essa persistência, tem que ter essa resistência, porque vai pegar. E assim, o nosso inconsciente, ele é um monstrinho. Ele sabe como nos convencer, ele sabe o que dói, o que não dói na gente. Ele sabe como nos tirar do centro, ele sabe. A gente tem que ser mais forte do que isso. E agora eu quero saber de você. Qual que é o hábito que você vai retirar da sua rotina e qual que é o novo hábito que você vai incluir na sua rotina? Deixa aqui nos comentários pra gente fortalecer esse pacto aqui entre os agentes do destino, que são esse grupo de pessoas que tá disposto a mudar, que tá recomeçando e que tá com força total pra fazer isso. Lembra que tudo tá conectado e a gente aqui é como se fosse uma grande teia, é como se fosse uma grande rede. Então vamos dar força pros outros. E no próximo episódio eu vou compartilhar uma mentalidade que na verdade é uma arma secreta para mudar qualquer hábito da nossa vida. Praticamente para mudar qualquer coisa na nossa vida. É um jeito de viver que coloca a vida nos trilhos. Então fica comigo, não perde o que vem por aí. Eu te convido a deixar o teu like. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você. E se você acha que ele foi interessante e quiser compartilhar com algum amigo, também pode ser interessante para outra pessoa. Muito obrigado mais uma vez por ter seguido até aqui comigo e uma ótima semana.